De que você abra a sua Bíblia, última vez nessa série, em Mateus 28. Vamos ler novamente versos 18 a 20. Eu vou relembrar aquilo que foi tratado nas 3 primeiras mensagens e nessa quarta, o que nós vamos trabalhar e qual é o foco da mensagem dessa manhã. Mateus capítulo 28, os últimos 3 versos do Evangelho de Mateus dizem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade de nos achegarmos aqui, podermos cantar louvores, ler tua palavra, falar contigo. Mas a razão principal de estarmos aqui, a nossa necessidade maior é de ouvir o Senhor. Por isso a nossa súplica é que, por intermédio das minhas falhas palavras, o Senhor fale ao teu povo. Através de corações ainda imperfeitos, como dos meus irmãos, teu Espírito os conduza a refletir de forma séria e verdadeira neste santo livro. O Senhor faça aquilo que não parece possível. Pregador falho e ouvintes falhos consigam ouvir com perfeição a tua voz. Essa é a nossa oração. No poder do Espírito e nos méritos de Jesus. Amém. Nas 3 primeiras mensagens dessa série, nós estamos falando sobre a grande comissão e eu falei da grande comissão de forma progressiva. Então, escute para você entender a lógica e hoje nós vamos fechar essa série. Na primeira mensagem eu falei sobre o fundamento da missão, que é a primeira frase de Jesus, quando ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que essa frase é o fundamento? Porque ela é que dá sentido à missão. Se Jesus não tivesse conquistado toda a autoridade no céu e na terra, ele não poderia ter enviado os seus discípulos a ir por esse mundo fazendo os discípulos. Então o que dá sentido é Jesus ter conquistado o que ele conquistou. Mas não só dá sentido, é que é a vitória de Cristo que nos impulsiona e possibilita essa missão. Em outras palavras, nós não estamos indo porque a gente ama muito a Jesus, porque Jesus fez tanto por nós. Não, nós estamos indo porque ele já venceu e ele simplesmente diz: vá que eu vou te dar vitória, vou te dar êxito. Então o Evangelho, a promessa de Jesus, a certeza de que ele tem toda a autoridade e poder, é que garante que a nossa missão não é em vão. Por isso ele nos convoca a ir, mas ele nos dá uma promessa antes de nós irmos. Em segundo lugar, eu falei sobre o cerne da missão. Na segunda mensagem, eu foquei na frase: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E esse é o cerne da missão, porque, na verdade, nós temos que ir. Eu falei sobre a ideia de buscar o perdido, essa dinâmica de buscar o perdido, como Deus sempre fez conosco. Falei sobre experimentar diversidade, são discípulos de todas as nações. Então, igreja sempre será o lugar de nos juntarmos e chamarmos de irmão quem é muito diferente de mim. E também, principal, é a ideia de nós investirmos em relacionamentos de transformação através de um longo processo. Fazer discípulos não é uma coisa simples. Fazer discípulos é algo que demanda tempo. A gente não faz discípulos promovendo uma classe de 8 semanas e no final você sai discípulo. Não é? Discípulo é algo que se aprende com bastante tempo e nós temos que investir em relacionamentos nos quais nós podemos ajudar outras pessoas a serem mais parecidas com o nosso Salvador Jesus Cristo. E na mensagem passada, que foi a terceira, eu enfatizei o modo da missão. Como é que ela acontece? E aí nós focamos na frase: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E essa frase, ela trata de 2 coisas, eu mencionei no sermão passado. Primeiro, enfatiza a importância da igreja instituída como o lugar onde nós recebemos a graça de Deus, né? Num mundo evangélico em que a gente oferece uma série de ministérios e alternativas aqui e acolá, nós nos esquecemos de que a igreja é o lugar onde sempre Deus quis que fosse, onde nós recebemos a graça de Deus. Nós precisamos participar. Por isso eu exortei todos vocês a não só serem participantes, mas comprometidos com um lugar de adoração, chamado igreja, porque é aqui que nós recebemos a graça de Deus intermediada pelo batismo, pela ceia
E nós devemos prezar isso e não desprezar a igreja instituída. E eu também falei sobre como o ensino da igreja tem que focar no evangelho. Essa é a chamada principal da igreja. A igreja pode fazer obras de assistência social? Claro que pode. Mas isso é decorrência da pregação do evangelho. O foco do seu ensino tem que ser o evangelho de Cristo Jesus. As boas novas de salvação em Cristo. Tendo falado dessas três coisas, do fundamento da missão, do cerne da missão e do modo da missão, eu agora vou focar na esperança dela. A última frase. Para terminar a nossa série, eu só vou falar nessa manhã sobre a última frase. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa última frase, nós voltamos a uma promessa. Nós voltamos a um evangelho. Interessante isso, porque Jesus começa a passagem com uma promessa. Antes de dar uma ordem, ele fala de uma notícia importante. E ele termina com uma outra notícia. É interessante que essa passagem seja chamada de a grande comissão, o que não está errado, porque Jesus dá uma ordem importante, fazer discípulos, ensinando todas as coisas, é uma ordem grandiosa, mas a gente costuma focar tão facilmente na ordem que a gente perde de vista a promessa. Ele começa com uma promessa, toda a autoridade no céu e na terra. E ele termina com uma promessa, estou com vocês todos os dias. Isso é confortante. É melhor ouvir uma promessa do que uma ordem muito grandiosa. É mais encorajador ouvirmos uma promessa. No entanto, essa promessa de Cristo parece paradoxal. Parece assim um paradoxo aquilo que Jesus está dizendo. Porque ele fala da sua presença contínua com a igreja no momento em que ele está prestes a subir. Imagine os discípulos agora. Eles passaram 3 anos com Jesus tentando entender qual era a missão de Jesus, às vezes dizendo para ele para não ir para a cruz, e ele repreendendo, como ele fez com Pedro. E aí depois que ele morre e ressurge, agora que ficou bom, Jesus vai embora. Agora que ficou assim no ponto certo. Jesus, é agora. E aí Jesus fala assim, estou indo. Então quando ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, parece que ele está oferecendo um paradoxo. Jesus disse que vai estar com a gente, mas ele está dizendo que vai partir. E não foi muito depois dessas palavras que ele subiu aos céus. Então, agora que o palco está montado para um momento glorioso, por que partir? Por que Jesus tem que partir? Se ele está dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por que ele não fica aqui? Essa é a pergunta que deve ter ficado na mente dos discípulos. Eu quero que nessa mensagem a gente reflita sobre isso. Reflita sobre o propósito dele partir. Reflita sobre a postura que a gente tem enquanto ele não volta. E por último, a perspectiva de sua volta como encorajadora para essa vida aqui. Então eu vou falar de 3 coisas, eu vou repetir as 3 palavras-chave, tá? Propósito, postura e perspectiva. O propósito da sua saída, da sua ausência física, depois a postura da igreja enquanto ele não volta e por último a perspectiva da sua volta como nosso encorajamento para o presente. Então vamos falar do propósito da ausência física de Cristo. A presença de Deus sempre foi o encorajamento necessário para o seu povo cumprir sua missão. Isto é, quando Deus tinha uma missão para o povo, e normalmente era uma missão difícil, ele se fazia presente para encorajar o povo. Então imagine Deus dizendo para Moisés, Moisés, você vai ter que livrar o meu povo do Egito. Faraó, eu sei que Faraó é o rei de uma potência, eu sei que você não tem exército, mas vai. Vai e diz que o eu sou te enviou. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus comissiona Moisés a ir? Aparecendo a ele, numa sarça ardente, e encorajando ele a ir sabendo que Deus é com ele. Lembra, Moisés tem uma tarefa assim, impossível aos olhos dos homens. Ele tem que livrar um povo de milhares, de centenas de milhares de homens, diz a Bíblia, fora mulheres e crianças, então estamos falando de alguns poucos milhões. Tem que livrar um povo desse tamanho, de uma nação superpotente na época, que era o Egito das esfinges, das pirâmides e das grandes construções. E Deus não deu exército para ele. Deus não deu nada a não ser a sua presença. Mas não foi a única vez que Deus fez isso.
Depois que Moisés se vai, e Moisés foi um grande líder de Deus, ele chama Josué para conduzir o povo para entrar na terra. Mas lembra de novo, esse povo não é treinado em armas. Esse povo não tem condições de lutar contra exércitos e derrubar muralhas. Mas antes de Jericó, Deus aparece a Josué em forma de um guerreiro e encoraja Josué a entrar. De novo, é a presença de Deus que encoraja um servo dele a fazer a missão. Por último, Isaías. Quando Isaías tinha que profetizar ao seu povo, num tempo de muito pecado e muito abandono da verdade, Deus aparece a ele numa visão, no alto e sublime trono, Isaías capítulo 6. Dizendo a ele assim: vai, ensina a palavra. Muitos não vão te ouvir, mas fala a minha palavra. E é encorajado por essa visão que Isaías realiza o seu ministério profético. Então, essa ideia da presença de Deus encorajando alguém à missão, ela está presente em todo o Antigo Testamento, e Mateus também fala disso. Você se lembra que no primeiro capítulo de Mateus, quando Jesus é anunciado a José e Maria, diz assim: o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O Evangelho começa falando que Jesus é a presença de Deus com o seu povo. Essa presença é repetida no batismo, no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus é batizado por João. João não está entendendo, falou assim: quem devia batizar? O Senhor me batizar, não eu te batizar. Ele falou: não, João, por hora vamos fazer desse jeito. E na hora que João realiza o batismo de Jesus, uma voz do céu fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, de novo, a presença divina é evidenciada. E os discípulos continuamente tiveram confirmação da presença divina. Quando Jesus, por exemplo, acalmou a tempestade, eles se perguntaram assim: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Presença divina. Quando Jesus andou por sobre as águas, Pedro recebeu a confirmação e ele falou: verdadeiramente você é o Filho de Deus. E depois no Monte da Transfiguração, quando a glória de Cristo se mostrou, ainda que rapidamente, a eles, de novo, eles ouviram uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então o tempo todo Mateus está construindo a ideia de que Deus está presente. Deus está presente. O grupo de discípulos é pequeno, a missão pode parecer gigantesca, mas Deus está presente. Tem dois momentos chaves do Evangelho de Mateus em que Jesus dá uma ordem difícil, mas diz que está junto com eles. A primeira é na prática da disciplina. Quando o irmão pecar, você vai arguí-lo, tu e ele. Depois, se ele não se arrepender, você leva mais um. E a ideia é tentar ganhar o irmão. Isso não é fácil. É fácil falar com ele sobre futebol. É fácil falar com ele sobre notícia, fofocar dos outros. É fácil. É fácil conversar coisas que não nos pesam. Difícil é confrontá-lo em amor. É difícil. Mas Jesus fala assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Para essa tarefa difícil, ele prometeu estar junto. E o outro texto é o nosso texto. Vocês vão para as nações e fazer discípulos de todas as nações. Mas era um grupinho pequeno de discípulos. Como é que Jesus os encorajou? Dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus sempre foi o encorajamento para realizar uma missão. E no caso da passagem que nós lemos, que é o nosso texto, Jesus está chamando atenção para o fato de que Ele mesmo estaria conosco, enquanto não houvesse a consumação. No original grego existe uma ênfase em que ele fala assim: esse eis, traduzido em português por eis, perde um pouco do sentido. Na verdade é mais ou menos assim: atenção, atenção, inclusive fique sabendo que eu estou com vocês. Eu mesmo estou com vocês. Então, Jesus está enfatizando a presença dele em meio a esse tempo, enquanto não há consumação. Mas qual é o propósito, de novo, de ele partir fisicamente se ele quer estar conosco? Sempre. A pergunta volta: ok, Jesus, a presença de Deus é coisa fantástica, não é? Pedro, quando estava lá no Monte da Transfiguração, queria fazer 3 tendas e ficar lá, porque era glorioso aquilo. Como é que Jesus disse que vai? Por que ele vai? Eu tenho 2 respostas breves, baseado naquilo que a gente aprende dos evangelhos. A primeira é que a ida de Jesus é benéfica para o mundo. A ida de Jesus junto ao Pai é benéfica para o mundo. Quando ele sobe aos céus, ele está sendo exaltado. E exaltado, ele está agora à destra de Deus, é um assento real, né, de quem é rei.
e é isso que lhe permite enviar o Espírito. Lá no capítulo 16 de João, abre a sua Bíblia em João 16. João 16, versículos 7 e 8. João capítulo 16, versos 7 e 8, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que Jesus está dizendo. Eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito. O envio do Espírito é o sinônimo de que Jesus Cristo cumpriu a tarefa, subiu para ficar junto do seu Pai, e agora pode derramar as suas bênçãos. E ele diz que o derramar do Espírito é o que vai convencer o mundo. Em outras palavras, é o Espírito Santo que permite uma coisa extraordinária, que por onde a igreja vá, ela seja vencedora, ela expresse o avanço. Lembra que Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Como é que a igreja nunca é vencida? Pelo poder do Espírito. Então quando ele fala que ele vai enviar o Espírito, ele está trazendo algo que é benéfico. Ele está dizendo que à medida que a igreja avança, os portais do inferno não conseguem segurá-la. A ideia é de que a igreja, ela adentra as fortalezas do inimigo. Ela traz pessoas das trevas para a luz. Então ele diz que ele precisa enviar o Consolador, o Espírito Santo, porque é assim que o mundo conhecerá a salvação em Jesus. Portanto, uma das razões para ele ir é que o mundo será beneficiado com isso. Michael Horton fala que, independentemente da aparência externa da igreja, mesmo em suas fraquezas, em seu sofrimento, a promessa de Cristo triunfa sobre todos os poderes terrenos. Onde quer que a igreja esteja pregando Cristo, o reino de Satanás estará se despedaçando. Isso é extraordinário. Pensa, o que ele acabou de dizer é que, a despeito da perspectiva da igreja fraca, cheia de falhas, quando a gente olha para a nossa semana, ou para o momento em que a gente está vivendo, com todas as limitações e as fraquezas nossas, multiplica isso por centenas, como é o caso aqui. Mas multiplica isso por milhões ao redor do mundo. É uma igreja fraca, que aos nossos olhos parece tão despedaçada, tão sem preparo. E no entanto Jesus fala que, onde ela for, as portas do inferno não podem contê-la. O extraordinário disso tudo é mostrar que o Espírito tem esse poder de fazer coisas grandiosas com instrumentos bastante frágeis como nós. A segunda razão de Jesus Cristo ir é que a sua ida traz benefícios para os próprios discípulos, não só para o mundo que não conhece a Jesus, mas para os próprios discípulos. Por exemplo, Jesus falou que ele ia preparar lugar, que ele ia enviar o Espírito, e esse Espírito nos ensinaria todas as coisas. Então a ideia é que ele traria enriquecimento. Você lembra que enquanto Jesus estava com os discípulos, algumas coisas ainda não estavam claras? É como se Jesus estivesse falando e eles ouvindo outra coisa. De vez em quando eles davam respostas assim, que mostravam que eles entenderam um pouco, mas logo depois eles falavam alguma bobagem. É o caso de Pedro que fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois fala: Jesus não vai para a cruz. No mesmo momento, você fala: Pedro, você estava indo tão bem, mostrando que o entendimento dele era parcial. Mas não é extraordinário que depois esse mesmo Pedro escreve cartas para o nosso enriquecimento? Porque o Espírito guiou ele a entender todas as coisas que Jesus disse. Então foi benéfico para os discípulos, inclusive, a vinda do Espírito Santo. É como se ele desse plenitude de entendimento a quem havia entendido só parcialmente. Como se ele desse revelação completa, e de fato ele deu uma revelação mais ampla daquilo que eles haviam visto com o próprio Jesus. Eu sei que é difícil pensar que a partida de Jesus pudesse ser boa para os discípulos, sabe? Pensa bem, eu e você queremos estar junto de quem a gente ama. E os discípulos não eram diferentes. E eu não estou desprezando aqui a presença física de Jesus. O que eu estou dizendo é que a sua entrada no céu como homem é o que nos abre as portas para a gente receber os dons. E o Espírito é o maior deles. Numa das classes da escola dominical, umas semanas atrás, eu falei à classe sobre aquele texto de Efésios 4 que fala que ele desceu à terra, depois ele subiu aos céus para nos derramar dons. A ideia é que quando ele chegou lá em cima, ele realizou toda a sua conquista. E em tempos passados, quando alguém conquistava uma outra nação, um dos benefícios eram os despojos.
eram as posses do exército conquistado. Então essa linguagem de guerra, é apenas uma linguagem de guerra, é usada na Bíblia para dizer assim, quando Jesus Cristo vence, Ele traz os despojos para o seu povo. Ele traz as riquezas da sua vitória para o seu povo. Enquanto aguardamos o dia no qual nós o veremos fisicamente, é assim que Deus abençoa a sua igreja. Então, esse primeiro ponto eu quero que a gente entenda o seguinte, se Jesus Cristo está nos ensinando que o propósito da ausência física dele é o derramar do Espírito e que isso é bom para a igreja e é bom para o mundo enquanto ele não volta, o que a gente deve fazer é testemunhar sobre esse progresso em nossa redenção, rumo ao estágio mais glorioso de todos. Isto é, o que a gente deve fazer agora é dar testemunho de que quando Jesus Cristo partiu, não houve um retrocesso, houve um progresso. Mas de que o progresso vai continuar, e o mais glorioso e o ápice desse progresso é na sua volta. Nós temos que dar testemunho disso. Por que eu quero encorajar você a isso? Quando as pessoas não veem o nosso Deus, elas tendem a zombar da nossa fé. Onde está o vosso Deus? É uma das frases constantes no Antigo Testamento. O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Inclusive Ele abençoa a sua igreja para que ela dê testemunho e traga pessoas ao conhecimento de Jesus. Então esse é o nosso testemunho. E que o nosso Deus está nos céus e reina sobre tudo e sobre todos. E faz tudo conforme lhe agrada. Um dia Ele voltará e mostrará a todos os céticos quem é o Senhor. Mas qual é a nossa postura? Esse é o segundo ponto da mensagem. Qual é a nossa postura enquanto Cristo não volta? Isto é, como é que a gente deve proceder? Qual deve ser a nossa atitude enquanto Cristo não volta? Como eu já disse, não é fácil acreditar que a ausência física de Cristo seja benéfica para nós. A gente está acostumado a pensar que bom é estar junto dos que nós amamos. É por isso que quando Cristo não está presente fisicamente, a tentação de muitos evangélicos é semelhante à tentação do povo quando Moisés subiu para o monte para receber a lei de Deus. Quero lembrar você essa história. Moisés sobe no monte para receber a lei de Deus. O monte está fumegante, né? Trovões, fumaça, uma imagem gloriosa, estrondosa, que dá medo. Era para dizer que Deus estava presente ali. Mas Moisés demorou lá em cima. Demorou. E o povo se cansou. No começo talvez tivesse animado, mas se cansou. E quando se cansou, eles falaram para Arão assim, faz um bezerro para a gente, nós queremos adorar esses deuses. Na verdade, lendo um autor, ele dizia assim, não é que eles queriam um outro Deus, eles queriam uma representação física do Deus que eles adoravam. O bezerro de ouro, então, não é a ideia de, não queremos mais Yahvé, nós queremos o bezerro. Eles querem Deus, mas eles querem algo concreto para continuarem acreditando em Deus. E por isso o bezerro de ouro. Sabe o que acontece com a gente? Nós somos tentados às mesmas coisas. Essa ideia de ficar pregando a palavra, ficar tomando a ceia, comendo pãozinho, bebendo um pouquinho de vinho, recebendo um pouco de água na cabeça, parece tão pouco. Parece que Deus não está com a gente. Nós queremos algo mais. Tadá! É por isso que as igrejas têm sido conhecidas por espetáculos. Porque todo mundo gosta de espetáculo. A gente paga para ver espetáculo. A gente paga para ver espetáculo. Ninguém paga para comer pãozinho. A gente quer coisa grandiosa. E a igreja é sempre tentada a isso. É tentada a ter uma postura de buscar novos mediadores, novos meios, novas experiências que nos deem uma sensação de que Deus está presente conosco. Tanto é que é quando a gente tem experiências que a gente fala assim, Deus estava lá, foi uma bênção. O culto foi uma bênção hoje, Deus estava lá. Eu consegui sentir, cara. Quando você não consegue sentir, Deus não está lá, parece. Mas naquele dia você conseguiu sentir, então você fala, Deus estava lá. É isso que a igreja evangélica tem buscado. Buscado ter essas experiências. Porque a gente se cansa de esperar a volta de Cristo. E a gente fica insatisfeito com essa ideia de ouvir a sua voz. Então, diante desse perigo, e esse é um perigo que todos nós estamos sujeitos, todos nós nos impactamos com aquilo que é visto e sentido. Quando eu e o pastor Jailson fizemos a série sobre milagres, uma das coisas que eu enfatizei é que milagres impressionam, porque nós vemos as coisas. Mas agora Cristo Jesus partiu e Ele nos deixa numa situação que não parece tão gloriosa.
Senhor, onde é que o Senhor está? Então, em face a essa tentação, eu quero lembrar uma coisa do Novo Testamento que é muito preciosa. O Novo Testamento gosta de nos chamar de peregrinos. Por quê? Ele está pegando a analogia da caminhada do povo pelo deserto, rumo à terra prometida, e aplica isso à vida do cristão. Isto é, ele já foi liberto do poderio egípcio, mas ele ainda não entrou na terra prometida. Então, essa linguagem, ela é utilizada principalmente pelo apóstolo Pedro para descrever a vida cristã. Isto é, nós já fomos libertos do poderio egípcio. Imagina a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua primeira vinda, ser o grande ato libertador. Mas agora a gente está caminhando no deserto. E nós ainda não entramos na terra prometida. Essa linguagem, então, é de que nós somos peregrinos. E enquanto peregrinos, a gente vive numa tensão. E perceba como a tensão de quem estava no deserto é muito semelhante à nossa. Eles já foram libertos, eles já viram coisas grandiosas. Você que conhece a Jesus Cristo pode dizer assim, eu sei que Deus já fez coisas grandiosas, mas Ele ainda não fez tudo. E a nossa tensão é viver no deserto com um pouquinho de água e um pouquinho de alimento, caminhando para o lugar que emana leite e mel. É aí que me fascina que Jesus Cristo deixou 2 sacramentos, um com um pouquinho de água e outro com um pouquinho de alimento. Dando a ideia de que nós estamos no deserto, com essas coisas singelas, como a participação na ceia, para nos alimentar até o dia em que a gente vai comer com fartura. Mas é muito tentador você aguardar a fartura assim tanto tempo. A gente fica tentado a querer fazer banquete aqui. A querer fazer banquete aqui. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não desviar da rota. Porque nós seremos tentados. Você lembra que no deserto o povo falava assim, refeição boa era do Egito. Lá a gente tinha variedade, não era essa mesma coisa de sempre, pãozinho, esse negócio de maná aí. Lá era bom. E esse tipo de recordação ilustra as nossas tentações. Nós temos tentações também de buscar outras coisas. Não é que a gente deixou Deus, sabe? É aí que está a sagacidade do inimigo. Não é que a gente deixou Deus, a gente continua cristão. A gente vai na igreja, tudo. Eu vou na igreja Aliança, sabia? Conhece? Eu vou lá, mas eu sou tentado a procurar comida e me confortar em outras coisas. Em ter minha segurança depositada em outras coisas. Isso é muito comum. E os peregrinos lá do Antigo Testamento são simplesmente sombra daquilo que nós somos. Nessa caminhada longa de fé e não de vista, às vezes nós nos perguntamos se Sião é real, se a terra prometida é real. Mas a nossa certeza é de que Cristo já chegou lá. Lembra que ele disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo fala que ele está assentado à destra de Deus. Então ele chegou lá. E o Espírito é aquele que nos comunica de que ele chegou lá e um dia nós chegaremos. Mas enquanto isso não acontece, eu quero conclamar você a não inventar moda. Quando a gente fala da importância de pregar a palavra de Deus, de ser batizado, de participar da ceia, nós estamos falando de coisas triviais aos olhos do mundo. Mas que Jesus disse que seria por esse intermédio que ele faria o seu povo alimentado, fortalecido. Não precisamos inventar moda. O que a gente deve fazer é permanecer na rota e seguir a Cristo. No momento, nós possuímos só as primícias. Só as primícias. Mas caso as primícias não satisfaçam, você lembra que primícia era a ideia de ser os primeiros frutos de uma colheita. Mas eles são poucos, são só primeiros. Se você não está satisfeito com eles, lembre que as primícias têm uma coisa muito interessante. Eles são a certeza, a garantia de que colheita maior virá. Nós, enquanto peregrinos, temos que descansar nessa garantia, nessa promessa. Quando Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está nos lembrando de que a gente já tem um sinal certo de que a plenitude virá. Terceiro e último ponto é a perspectiva que nós devemos ter da sua volta. Qual é a perspectiva da sua volta? Essa é a esperança. Ele fala assim que está conosco todos os dias até a consumação. Então, consumação vai acontecer. Essa é uma certeza e ele nos diz isso. E essa notícia deve ser a nossa grande esperança. Mas Jesus sabe que nós somos fracos.
sabe que a gente não aguenta esperar. Não é só problema de criança, não é só criança que fala assim, está chegando. Nós também falamos para o nosso pai, está chegando. Quando você passa por momentos difíceis, você não fica impaciente? Quando você tem problemas de saúde, ou de relacionamento, ou de dinheiro, e parece que esse problema não passa, você não fala também? Está chegando? Eu também pergunto. É igualzinho a criança. Nós somos assim. Nós temos dificuldades de esperar com paciência, de sermos longânimos. Jesus sabe da nossa fraqueza. Por isso, na sua multiforme graça, Ele nos mandou um penhor como garantia da nossa herança. O Espírito Santo em Efésios é chamado de penhor da nossa herança. Efésios 1:14. Se você lembra o que casa de penhores significa, você sabe que quando você dá alguma coisa como garantia, é sinal de que aquilo será seu enquanto você não paga o restante. Essa é a ideia de penhorar. O Espírito Santo é a entrada. Não é o pagamento completo. Mas a presença dele em nós é a certeza de que nós receberemos todo o banquete. Enquanto isso não acontece, nós temos esse penhor. O Espírito também é chamado de selo. E aqui tem uma coisa de selo que a gente perdeu nesse mundo moderno. Não é? Selo para muitos agora vira só algo para se colecionar, é algo bonito para mostrar de que país ou de que lugar você tem, ou que selo antigo. Quando em tempos antigos, selar significa lacrar algo de forma a se tornar inviolável. Quando fala que nós recebemos o Espírito como selo, significa ninguém mexe. Ninguém mexe. Ele é inviolável. Eu e você somos chamados de pessoas seladas pelo Espírito Santo. E isso deve ser um conforto para nós. Nós não temos só a promessa da sua volta, nós temos a garantia dela, e enquanto ela não vem, nós temos a certeza de que ninguém vai mexer com a gente. Então perceba que Jesus está dizendo muito mais do que simplesmente, pessoal, tchau, mas eu estou aí com vocês em espírito. Não tem nada a ver assim, ó, Ele está nos nossos corações, Ele está nas nossas memórias. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando de algo muito mais sublime. Ele está dizendo que a presença do Espírito Santo em nós dá-nos a esperança de que a consumação virá e a garantia de que nós estamos seguros até a chegada dessa consumação. Então nós devemos ser confortados nessa garantia. E quando eu estou falando de missão aqui, nossa missão vai continuar. Nossa igreja tem que ser zelosa em fazer discípulos. Como é bom nós terminarmos essa série lembrando que Jesus Cristo está conosco, de que Ele derramou o seu Espírito e o Consolador vem fazer exatamente a obra que Ele quer que faça. E vai fazer. Vai usar gente falha como você e eu, para que mais discípulos venham a essa igreja. Vai realizar, vai fazer-nos com uma postura de peregrinos. E quem é peregrino sabe que aqui ainda não tem toda a abundância prometida para lá. Então a gente tem que aprender a se contentar com o que Deus nos dá aqui. E por último, a perspectiva de que ela vem. A perspectiva da chegada. Nós estamos em dias de Olimpíadas, e em dias de Olimpíadas, uma das coisas que eu me lembro é de como todo corredor está olhando para a linha de chegada. O que o faz um bom corredor não é olhar para baixo. De vez em quando ele olha para o lado, mas ele distrai. Quando ele está correndo com gente boa, ele não deve olhar para o lado, deve olhar para frente. Frente, para o alvo. Essa é a nossa perspectiva. Nós olhamos para frente. Se nossos olhos estiverem fixos na linha de chegada, nós chegaremos como mais do que vencedores. A minha oração, nesse final de série, é que Deus faça a gente muito pronto a fazer discípulos. Mas eu não estou encorajando você a fazer discípulos baseado naquilo que você tem dentro de você. Eu disse na primeira mensagem, eu não sei se você lembra, que às vezes a gente fica tentando, assim, evangelizar mais ou fazer mais na igreja pelo senso de dever. Não, eu tenho que fazer, o pastor falou, eu tenho que fazer, a Bíblia fala, ué. E isso aí, não é que o senso de dever não deve estar presente em nós, mas ele não sustenta a nossa missão por si só. Eu também falei da ideia do emocionalismo, das pessoas dizerem assim, cadê a paixão pelas almas? Nós podemos ter um coração inclinado e desejoso de ver as pessoas se renderem a Cristo, mas isso não sustenta a missão por si só. Senso de dever e paixão pelas almas às vezes vão embora. Pode ser que no seu caso nunca tenham chegado.
por isso que a minha oração é que, pelo menos, o que arda no seu coração nessa manhã é o fato de Cristo prometer que quando Ele foi embora, quando Ele subiu, Ele não retrocedeu na sua missão. Ele te deu ainda mais poder e ainda mais entendimento para que você continue nela, com os olhos na sua volta. Espero que Deus faça você ter essa perspectiva, porque foi isso que animou os discípulos no livro de Atos. É por isso que no livro de Atos você vê um Pedro outrora medroso, ousado. Um Saulo de Tarso se transformar no apóstolo Paulo. Um Barnabé, um Silas e tantos outros, Filipe, testemunharem com tanta ousadia. Essa perspectiva, que Deus dê essa perspectiva à nossa igreja. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, nesta última mensagem da série, com uma missão grandiosa. Eu sei que fazer discípulos e ensiná-los todas as coisas que Jesus ordenou não é fácil. Alguns de nós se sentem amedrontados diante disso. Muitos de nós se sentem envergonhados por não terem muitos discípulos que eles conduziram a Jesus. E diante da nossa fraqueza, a nossa oração é que o Senhor venha nos encorajar, mostrando que não é quanto nós fizemos no passado que deve continuar a nos mover, mas aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez é que deve ser o nosso combustível, nossa motivação. Portanto, muda a nossa perspectiva. Se alguns que aqui estão são crentes genuínos, teus filhos, e ainda não se movimentaram nesse sentido, desperta-os. Desperta-os para que eles procurem alguém, comecem a se assentar com esse alguém e falar de Jesus, ter a coragem de confrontar os outros. Certos de que às vezes virão algum tipo de reação negativa, de perseguição, de animosidade, mas de que isso te honra, Senhor, e vai nos fortalecer. Encoraja os meus irmãos, faze-os arautos do Rei. E enquanto nós fazemos isso, fortalece-nos com a Tua presença no Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Cristo. Amém.